pessoal que está aí fora, por favor, vamos entrar para a gente dar início à segunda parte do nosso seminário. Primeiro seminário regional do setor energético sobre saúde do trabalhador. O tema é aposentadoria especial. Nós vamos entrar agora de acordo com o programa que vocês têm, painel 2, segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR10 e gás. Quem vai apresentar, fazer parte dessa mesa, é o Dr. Antenor Varola, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Piracicaba. Para coordenar essa mesa, o companheiro Edmar, presidente do Sindprudente. A gente estava combinando aqui um pouco o horário. O doutor Antenor que vai passar um pouquinho do tempo que a gente previu, porque ele tem muita coisa para falar sobre a NR10, que é muito importante para todos nós, e também a NR do gás, a 20, tá? Então, provavelmente, talvez, gente, a gente, ao final da exposição do doutor Antenor, a gente vai ter que limitar um pouquinho o debate, tá? Porque depois dele a gente tem outra mesa com o doutor Fernando, ok? Mas o Edmar vai dando as coordenadas aí. Boa tarde, companheiros e companheiras. Pedir para os companheiros que estão lá fora para a gente retomar a nossa plenária. Agora à tarde, a dinâmica é a mesma da manhã. Nós vamos passar aqui para o doutor, para que ele faça a explanação dele aqui, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu gostaria que os companheiros sintetizassem bastante as perguntas, para otimizar o nosso tempo. 16h30, nós precisamos encerrar os trabalhos aqui. Então, eu gostaria que todo mundo se atentasse para aquele 1 minuto para fazer as perguntas logo após a explanação do doutor. Boa tarde a todos. É um prazer estar presente aqui nesse seminário, cuja discussão é fundamental. Está envolvendo a integridade física e a saúde do trabalhador. E o Brasil ele tem um tratamento em relação a essa questão muito relevante em termos até mundial. A NR10, que trata da questão da saúde e segurança em trabalho de eletricidade, e a NR20, que trata do trabalho com combustíveis inflamáveis, elas sofreram uma atualização no qual, em termos de prevenção, foram abordados, nos quais os textos anteriores não abordaram. Em função desses detalhes, como o público é um público seleto, né, ligado ao setor energético, eu não poderia deixar de fazer uma abordagem detalhista. Se eu fizesse de uma maneira superficial, eu acho que não iria acrescentar nada. Então, na verdade, a gente vai fazer uma reflexão sobre os principais itens da NR10 e NR20, só que como tem uma questão temporal aí envolvida, eu vou tentar acelerar um pouquinho a apresentação da NR10 para a gente avançar um pouco na NR20. Não vou conseguir apresentar todo o texto da NR20, em função até da complexidade e da necessidade de abordar justamente essa complexidade nesse seminário. Então, enquanto um seminário é para aprofundar justamente as discussões e não ficar de uma maneira superficial. Ok? Então, eu só vou me afastar um pouquinho para que vocês possam ficarem em pé, que é mais prático a abordagem. Por favor. O objetivo da NR10, eu vou também paralelamente falar sobre a NR20 para a gente ganhar tempo. Na verdade, é estabelecer medidas de gestão de segurança, para que justamente todo o ciclo envolvido, tanto numa questão da parte elétrica, de atividades envolvendo eletricidade, como
de trabalhos ou atividades envolvendo gases, inflamáveis e combustíveis, ela deva estabelecer requisitos mínimos de condições e medidas do qual garante que aquele mínimo vai preservar a integridade física e a saúde do trabalhador nas atividades inerentes dessas duas que eu coloquei. No caso da INEC 10, ela aplica em todo o sistema elétrico, entendido como desde lá a geração até no final, até o consumidor, incluindo também a questão de operação, manutenção, projeto, montagem, construção e também em atividades realizadas no entorno, na circunvizinhança dessas atividades. Então aí eu defino melhor o que seria esses trabalhos adjacentes com circunvizinhos, no qual sofrem influências das instalações elétricas. Então, instalações de telefonia, TV a cabo, iluminação pública, trabalhos dentro da zona controlada, também estão sendo, foram abordados pela INEC 10 em termos de prevenção de acidentes. A INEC 10, ela também torna, digamos, obrigatório o cumprimento das normas brasileiras, das NBRs, editadas pela ABNT, Associação Brasileira de Novas Técnicas. Então, elas não são mais opcionais. As normas da ABNT são opcionais. A partir do momento que a INEC traz o seu texto, ela se torna obrigatória a aplicação das medidas que essas NBRs estabelecem em termos de instalações elétricas. Também torna oficial as normas internacionais. E cito algumas delas, né? Por exemplo, a IEC, que é uma comissão, traduzindo, uma Comissão Eletrotécnica Internacional, né? Ela é elaborada lá na Suíça, Europa. A NEC, o Código Elétrico Nacional dos Estados Unidos. A NFPA também é uma Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, que aborda a questão de provocados pela eletricidade dos Estados Unidos. As normas da Comunidade Europeia, SEI, e também a AEN, a normatização europeia também da Europa. Então, na ausência da ANR sobre uma precaução de segurança ou da ANBR, da ABNT, é obrigatório você utilizar os requisitos que essas normas internacionais estabelecem para aquela situação que a norma brasileira não está focando a prevenção. Bom, rapidamente, a INEC 20, a INEC 10, desculpa, ela estabelece uma classificação de tensões, né, sendo que a alta tensão ela seria superior a 1000 volts em corrente alternada, a baixa tensão estaria acima de 50 volts até 1000 volts, e essa baixa tensão estaria abaixo de 50 volts, que seria um trabalho em tensões de segurança em algumas situações especiais que a gente vai ver mais à frente como é que se aplica nela. Uma novidade muito grande que a INEC 10 introduziu e a INEC 20 também incorporou é a análise de risco da atividade. Então, toda atividade, especificamente, né, atividade envolvendo riscos elétricos e também riscos de explosão e incêndios, que estabelece a INEC 20, há necessidade de se fazer previamente, antes do exercício da atividade, uma análise de risco. O que é essa análise de risco? Então, só para ter uma definição rápida, risco, então, é uma capacidade que um agente tem um potencial de causar danos ou lesões à segurança de pessoas ou ao ambiente, trabalho. E a análise de risco é um método sistemático, né, que auxilia a identificar, reconhecer os riscos potenciais à segurança e à saúde dos trabalhadores, em todas as etapas dessa atividade, né, com a respectiva avaliação, né, a intensidade desse risco, né, as consequências, quais são os danos que ele causa e quais são as medidas, né, de controle necessárias para eliminar ou reduzir essa intensidade do risco em termos de danos pessoais. Então, existem vários métodos para você fazer análise de risco. O mais usual, o mais simples, porém é eficiente, é a análise preliminar de perigos ou riscos, chamado pela sigla APP ou APR. É o que é mais comumente utilizado. Mas existem outros métodos no qual
Aí vai envolver justamente técnicos da área de segurança, engenheiros ou técnicos, para dominar esses demais métodos que eu elenquei aqui. Mas o mais comum é justamente o de cima, que basicamente ele procura identificar o risco naquela atividade, químicos, físicos, biológicos, risco de acidentes e riscos ergonômicos. Depois se avalia a sua intensidade, qual é a intensidade, a gradação desse risco naquela atividade. Depois se estabelece o quê? Aquele risco com intensidade X. Essa intensidade ela pode ser qualitativa ou quantitativa. A quantitativa é em função do que os anexos da NR15 estabelecem. Ruído, calor, né, são valores medidos. E qualitativos, você não tem, então, uma aferição, né, métrica daquele risco, e sim uma aferição subjetiva, no qual você vai utilizar algum método para você graduar justamente se ele é um risco severo, médio ou baixo. E em função disso, você verifica qual é o impacto que ele vai ter à saúde a saúde ou a atividade física do trabalhador. E, consequentemente, quais são as medidas de controle para esse risco? A gente vai verificar que a INEC 10, assim como a INEC 20 e as demais INEGs, prioritariamente eu tenho que estabelecer medidas de controle coletiva. E, se essa medida de controle coletiva ela não for suficiente para justamente controlar aquele risco, complementarmente eu vou lançar mão dos equipamentos de proteção individual. Mas a prioridade é justamente as medidas de proteção coletiva. A INEG 20 ela também pede para que haja, em qualquer estabelecimento, um mínimo, né, um retrato da instalação elétrica, né, daquele local de trabalho, que ele está configurado de uma maneira muito simplificada através de um diagrama de linhas chamado diagrama unifilar, ou esquema unifilar, onde aí se destaca justamente os sistemas de proteção, especialmente o sistema de aterramento e os demais dispositivos ou equipamentos de proteção daquele circuito elétrico para evitar justamente explosão, incêndio, riscos de natureza elétrica também ao trabalhador. Bom, como eu disse a vocês, o diagrama unifilar é uma representação gráfica, né, dos componentes elétricos, né, no qual eu tenho ali dados, especificações do sistema de aterramento elétrico, né, do sistema dos demais equipamentos de proteção, no caso, por exemplo, fusíveis, jundores, chaves e outros equipamentos, né, associados à proteção do circuito e do ser humano. Então, na verdade, né, todo documento técnico da instalação elétrica vai ter que estar o quê? Compilado no prontuário. Então, esse prontuário é um dossiê onde se vai juntar todos esses documentos, no qual se refere à questão da segurança intrínseca daquela instalação elétrica. Só que esse prontuário ele está sendo solicitado quando a carga daquele local de trabalho é superior a 75.000 watts, ou 75 quilowatts. Tem um elenco de documentos que devem compor, então, por exemplo, os procedimentos, o item A, os procedimentos e instruções técnicas administrativas de segurança e saúde, no qual eu vou descrever as medidas de controle existentes para justamente controlar aqueles riscos que eu avaliei na análise de risco. Quer dizer, é a documentação de todo esse processo. Né? O segundo seria também as medições que eu vou fazer justamente dos sistemas de proteção contra descargas elétricas atmosféricas, SPDA, e dos aterramentos elétricos. Quer dizer, eu vou medir justamente a resistência elétrica, se ela está compatível com a segurança, né, do aterramento e do sistema contra para-raios da instalação. Vou ter que ter também ali no prontuário uma especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual. A documentação, isso é importante. A GN10 também estabeleceu uma série de treinamentos que o trabalhador vai ter que ser observado para ele justamente prestar o serviço de instalações elétricas. Então, toda essa documentação de qualificação, habilitação, capacitação, autorização e treinamentos
eu tenho que estar documentado para comprovar que, de fato, foram realizados de acordo com as mesmas condições que a NL10 estabeleceu. Né? Os testes de isolação elétrica nos EPIs e EPCs, né? Documentado esses testes, as certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. As áreas classificadas, a gente sabe que são aquelas áreas onde há um risco acentuado de explosões e incêndios. Né? E o relatório técnico das inspeções realizadas com as recomendações, programa de adequações, contemple esses itens anteriores que eu citei. No caso, vamos ver aqui, bom, aqui é um resumo, o porquê foi adotado o valor de 75 kW, porque justamente esse valor ele é uma referência dessa resolução da ANEEL 486 do ano de 2000. Ele se refere ao limite superior da potência determinado para o fornecimento de baixa tensão. Então, a partir desse momento que seria justamente a alta tensão, é que se exige que haja a elaboração desse prontuário, desse compilamento de toda essa documentação que eu reportei anteriormente. No caso do sistema elétrico de potência, que é justamente, esse sistema elétrico de potência é um sistema que é constituído pelas empresas que vão gerar energia, transmitir, distribuir, até chegar às concessionárias e suas contratadas. Nesse caso, além do prontuário, vão ter que anexar nele também os procedimentos para situações de emergência, quer dizer, como agir em situações de emergência, e também os certificados dos equipamentos de proteção coletiva individual, para garantir a eficiência deles numa eventual necessidade de utilização dos mesmos. Bom, na verdade, como o prontuário vai envolver diversos documentos, e esses documentos eles só têm validade jurídica e técnica se forem elaborados pelo profissional competente para fazê-lo legalmente. E quem dá essa competência são justamente as leis daquela profissão. Então, tem documentos do qual vai ser elaborados por técnicos, né, por engenheiro eletricista, por engenheiro de segurança, por médico, advogado e assim sucessivamente. Quer dizer, se não houver esses profissionais em determinados documentos que se exige justamente essa habilidade legal, não teria validade. Ou o conteúdo técnico legal é questionável. Então, como eu disse a vocês, as medidas de proteção coletiva, ela deve ser prioritariamente aplicada, e não justamente como a cultura nossa, se aplica primeiro as medidas de proteção individual para depois se pensar nas coletivas. Não, é o contrário, você tem que tentar proteger o coletivo para que, num eventual resíduo que ele não consiga atingir alguns riscos ou minimizar totalmente, se lança da proteção individual para complementar. Então, a definição de proteção coletiva, que eu já citei a vocês, ele abrange todo um coletivo de trabalhadores, no qual tenta controlar efetivamente os riscos através da sua eliminação ou da sua redução. Bom, prioritariamente, o que seria a medida de proteção coletiva? Primeira medida fundamental de aplicação, se for o caso, desenergização elétrica, conforme estabelece o procedimento da ANEEL. Mais à frente a gente vai ver toda essa sequência de como desenergizar uma instalação elétrica para você trabalhar com segurança. E, na impossibilidade, eu vou aplicar o quê? Tensão de segurança. O que é essa tensão de segurança? Tensão de segurança é justamente lá, está em verde, a terceira frase ali. É o valor de tensão de contato que pode ser indefinitivamente suportada pelo organismo humano sem acarretar efeitos fisiopatológicos perigosos. Então, tem esse regulamento aqui, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei 740, que dá alguns valores. Por exemplo, 50 volts é uma tensão de segurança onde não é suscetível de eu justamente fazer o contato. Ou 25 volts, onde o trabalhador é suscetível de fazer contato. Quer dizer, se ele fizer o contato e aquele contato tiver essa tensão entre
a massa e o terra, que vai ser o elemento condutor, não haverá danos à sua saúde. Então, na impossibilidade de eu implementar aquelas medidas que foram citadas anteriormente, desenergização e tensão de segurança, eu tenho um elenco de outras medidas de proteção coletiva que eu devo implementar onde for cabível. Então, por exemplo, a isolação das partes vivas, o nome já diz, eu impeço a passagem de corrente elétrica de partes vivas com o isolamento completo dela. Quer dizer, mesmo que eu faça um contato acidental ou involuntário, eu não vou receber uma descarga elétrica. Ou através de obstáculos, né? Eu distancio, né? Eu uso uma distância de segurança entre uma parte viva e o trabalhador, só que ela não impede totalmente o contato acidental. Eu cito exemplo de obstáculos, fitas, correntes, cordões e cones. Barreiras também são dispositivos que impedem todo e qualquer contato com partes elétricas vivas. Né? Sinalização não é proteção, é apenas o quê? Informações de riscos, dando identificação, orientação, advertência, através de palavras ou pictogramas, ou desenhos, né? Para alertar de que existe um risco ali. Mas, obviamente, ele não protege, apenas informa. Temos também a possibilidade de fazer o quê? A proteção através de um sistema de seccionamento automático de alimentação, quer dizer, automaticamente, né, esse dispositivo ele é acionado quando há uma sobrecarga na instalação elétrica, por exemplo, através de disjuntores e fusíveis. E, por último, nos circuitos, né, do Sistema Elétrico de Potência, SEP, há o bloqueio do regulamento automático. Quer dizer, esse circuito elétrico, né, ele não vai ser energizado porque eu faço um bloqueio mesmo, um bloqueio mecânico, para que esse regulamento automático ele não aconteça e não cause uma eletrocução ao trabalhador que está fazendo intervenção nesse circuito de alta potência. Então, via de regra, no procedimento para desenergização de uma instalação elétrica, eu vou ter que fazer um aterramento elétrico temporário. Esse aterramento elétrico, na verdade, é justamente o quê? Eu fazer todo o cabeamento da linha neutro, da linha fase, com o terra, para eu deixar o quê? Uma equipotencialidade, quer dizer, zerar em relação a, se houver alguma corrente de fuga, ela terá a fuga por esse sistema de aterramento sem afetar, aí no caso, aquele circuito sob intervenção. E quando, a própria norma diz, né, quando as medidas de proteção coletiva forem inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, então aí sim eu tenho que adotar os EPIs, conforme a INEC 6 estabelece. A INEC 10, ela define melhor, em relação a vestimenta de trabalho, algumas especificações que essas vestimentas de trabalho devem ter. Por quê? Não é qualquer vestimento de trabalho que vai proteger o trabalhador, porque ela tem que ter algumas propriedades para justamente evitar agravos à sua integridade física. Então, ela deve, essa vestimenta de trabalho, atender algumas características. A primeira, condutibilidade. Ela tem que ter uma proteção necessária contra os riscos de contato. Quer dizer, a vestimenta não deve possuir elementos condutivos, quer dizer, não deve, logicamente, permitir a passagem de corrente elétrica. Inflamabilidade. Elas devem, o quê? Ter uma proteção necessária contra os efeitos térmicos dos arcos voltaicos dos flashes, que pode provocar a queima, a combustão da vestimenta. Então, ela tem que ser à prova por um certo período de combustão, nos primeiros períodos, né, para que, obviamente, não cause um problema grave de queimadura ao trabalhador. E influências eletromagnéticas, quer dizer, há um campo eletromagnético, essa vestimenta tem que proteger contra os efeitos provocados por esse campo eletromagnético. Né? Em certas circunstâncias, dependendo da situação de trabalho, essa vestimenta, nesse caso, nesses campos eletromagnéticos, ela pode ser condutiva. Aí vai ter que ser, obviamente, especificar melhor. Próximo.
tempo corre e urge contra a gente. Mas, enfim. Os projetos elétricos, né, eles, além de atender a norma brasileira e normas internacionais, em termos de segurança, ela tem que atender também a NR 10 que a gente está abordando. Então, ele não pode omitir esses aspectos da NR 10 que a gente está abordando. Próximo. Então, tem algumas características que o projeto deve abordar no seu memorial. Então, por exemplo, ele tem que especificar, né, as características da proteção, ele tem que impor que há uma indicação de posição desses dispositivos de manobra, né, o verde desligado, o vermelho ligado, quer dizer, aí são as sinalizações de cores, para justamente alertar o trabalhador pela cor na situação se está desligado ou ligado o equipamento, ou o circuito elétrico. Né? A identificação dos circuitos elétricos dos equipamentos, incluindo o circuito de proteção. As recomendações de restrições e advertências, né, quanto ao acesso às pessoas, às instalações, as precauções aplicáveis, né, o princípio funcional dos dispositivos de proteção, quer dizer, como é que eles vão funcionar, né, em determinadas situações. Então, isso é importante que o projeto estabeleça também esse nível de detalhamento, né? E a descrição da compatibilidade entre o dispositivo de proteção com a instalação elétrica. Quer dizer, tem que estar casado isso aí. Não é simplesmente colocar um dispositivo de proteção e sem ter uma função dentro daquele circuito no qual ele foi concebido. Também a NR 10 estabelece que, né, na construção, na montagem, na operação e manutenção, devam ser estabelecidas medidas preventivas, né, para se controlar os riscos adicionais inerentes dessas atividades. Então, a norma cita alguns riscos: risco de queda de altura, risco de confinamento, de explosão, de umidade, de poeira, de fauna e flora, enfim, e outros agravantes que pode-se verificar, né, na análise de risco dessas atividades. Então, tem uma sequência que a NR 10 traz quando se vai desenergizar um circuito elétrico. Então, a sequência ela deve seguir essa ordem hierárquica. Primeiro, seccionar o elemento, né, que justamente alimenta aquele circuito. Segundo, eu vou impedir que esse dispositivo seccionador ele seja religado novamente, através do quê? De um bloqueio mecânico, que eu posso fazer com fechaduras, cadeados ou algum outro dispositivo de trava que evita que fisicamente alguém tente religar aquela chave ou dispositivo de seccionamento. Terceiro passo, eu vou fazer a medição da tensão, para ter certeza que não há tensão, não há ou corrente elétrica naquele circuito que eu seccionei. Quarto, vou fazer o aterramento temporário de toda a linha, da linha neutro, da linha de fases com o terra, para eu deixar o quê? O nível de potencial zero, igualado com o terra. Próximo. Na sequência, se houver partes elétricas energizadas nessa zona controlada de trabalho, que a gente vai ver mais à frente, que é zona controlada, eu tenho que, obviamente, isolar de uma maneira conveniente e eficaz essas partes vivas, através de mantas, isolamento, calhas, capuz, isolante, etc. E por último, eu vou sinalizar para impedir a reenergização. Então, vou ter que ter placas, etiquetas, indicando que aquele circuito está sob intervenção e que é proibido a sua religação. E o contrário, bom, já fiz a intervenção, agora eu vou energizar aquele circuito. Também tem uma sequência que deve ser obedecida. A primeira etapa da sequência é justamente se retirar todas as ferramentas, utensílios e equipamentos da área, né? Retirar da zona de controle todos os trabalhadores que não estão envolvidos nesse processo de reenergização. Vou remover o aterramento temporário, as proteções adicionais que eu coloquei,
vou remover a sinalização e, por último, faço um destravamento daquele bloqueio que eu fiz. E religo o dispositivo de recepcionamento para energizar aquele circuito. No caso, né, de eu trabalhar em instalações elétricas energizadas, a norma pede o quê? Para que, primeiro ponto, haja o quê? Um trabalho executado por trabalhadores que sejam capacitados de acordo com o item 10.8 da INEG 10. Mais à frente a gente vai ver essa capacitação, né, ela é muito específica para que haja esse trabalho, né, nas linhas elétricas de alta tensão. Importante aqui, o último item, né, o ingresso na zona controlada, quer dizer, é uma zona no qual há um controle da atividade através de trabalhadores qualificados, trabalhadores autorizados e trabalhadores que vão seguir alguns procedimentos específicos, né, que estão descritos nesse anexo 1 da INEG 10. Então, a INEG 10 traz, então, essa definição de zona controlada. A zona controlada é um volume espacial, né, no qual ele gira no entorno de um ponto de trabalho energizado, né, no qual forma uma região não segregada, acessível, no qual ele delimita a presença do risco e estabelece as condições restritivas de acesso, somente permitindo, né, a entrada de trabalhadores autorizados e mediante alguns procedimentos específicos que devem ser adotados para avançar nessa área. Não atendendo essas condições, qualquer trabalhador está impedido, obviamente, de fazer o trabalho de intervenção naquele ponto energizado sem atender esse requisito na norma. Então, aí está um desenho esquemático do que seria a zona de risco, né? Ela está delimitada pelo raio, né? O raio ali, o raio inferior, isso, exatamente, mais interno, assim, aquela área achurada de cinza um pouco mais escuro, seria a zona de risco, no qual ela está restrita a acesso apenas ao TA, ao trabalhador autorizado, com a adoção de algumas medidas especiais. Então ele vai usar algumas técnicas, instrumentos, equipamentos especiais para trabalhar nessa área. Depois nós temos uma segunda zona, que seria a zona controlada, né, que seria esse raio, o segundo raio, o cinza mais claro, no qual também se exige que o trabalhador seja autorizado, e fora da zona controlada é a zona livre, no qual não se exige a autorização do trabalhador, porque aí o risco, ele praticamente está inexistente. A norma também estabelece o quê? Essas zonas, elas estão delimitadas em função com raios, quer dizer, distâncias no qual elas estão delimitadas em função da tensão, né, daquele ponto de trabalho, ou daquela medida de trabalho. Então, como exemplo, nós temos ali, em torno de, por exemplo, em torno de 10 a 15 mil volts, ou 10 a 15 kVA, né, o raio, né, da zona de risco está em torno de 38 centímetros, e o raio da zona controlada, 1 metro e 38 centímetros. Então, os trabalhos em alta tensão, né, eles têm que atender a alguns requisitos. O primeiro é que o trabalhador ele vai ter que receber um treinamento conforme está no anexo 2 da INEG 10. É um treinamento específico, né, voltado para a segurança em sistemas elétricos de potência, SEP, que trabalham justamente em alta tensão. Alta tensão, para normalmente definido, aquilo é todo o circuito que trabalha em tensão superior a 1000 volts em corrente alternada. E um detalhe, a norma, ela diz que não pode ser trabalhado individualmente no sistema SEP. Quer dizer, tem que trabalhar no mínimo em dupla, para que justamente se houver algum acidente com um dos trabalhadores, o outro esteja capacitado para fazer justamente o quê? Mais à frente a gente vai ver o método
de ressuscitação cardiorrespiratória. Tá? Isso é muito importante porque, numa situação de eletrocução, ou por contato, ou por indução do campo elétrico, né, os primeiros socorros podem salvar a vítima, independente da queimadura que teve. E importante, né, também, né, ao ser feito a intervenção nessas instalações elétricas energizadas de alta tensão, né, somente pode ser realizada mediante a desativação, que é conhecida como bloqueio, né, dos conjuntos dispositivos de regulamento automático. 10 minutos. Vamos lá, vamos correndo. Próximo. Então, como eu disse a vocês, aqui há uma classificação dos trabalhadores em termos de capacitação. Né, o que seria trabalhador qualificado é aquele que fez um curso, né, reconhecido pelo sistema médico, tipo o Senai, por exemplo, ou escola técnica. O capacitado é a empresa que capacita ele para justamente fazer intervenções elétricas, através de um profissional legalmente habilitado. O profissional legalmente habilitado é justamente aquele formado num curso, né, médio ou superior, no qual existe um conselho, né, da categoria competente que lhe habilita legalmente para aquela atividade. O trabalhador autorizado é aquele ou capacitado, ou qualificado, ou profissional legalmente habilitado, no qual a empresa autorizou ele formalmente a trabalhar em instalações elétricas, porque eles tiveram uma avaliação satisfatória e um aproveitamento nos cursos dos anexos da INEG 10. A questão das proteções contra incêndio e explosão. Bom, em áreas classificadas, quer dizer, ou sujeitas a risco acentuado de incêndio e explosão, deve ser adotado dispositivos de proteção. Ela cita alguns: alarme e seccionamento automático, para você prevenir uma série de danos, sobre tensões, sobre correntes, falhas de isolamento e outras condições anormais de operação, para que você evite justamente esse risco de acidente e explosão. A importância também no prontuário deve ter os procedimentos de trabalho, quer dizer, específicos, contemplando todo o aspecto de segurança, quer dizer, não só operacional, mas sim agregado. Quais são os procedimentos de segurança, quais são os ferramentais, os EPCs e EPIs que eu devo utilizar, devem estar redigidos nesse procedimento de trabalho. Próximo. A situação de emergência deve estar contemplada num plano de emergência da empresa. Né? Quais são essas situações no qual deve haver justamente uma ação de emergência? E aquilo que eu comentei a vocês, os trabalhadores autorizados, quer dizer, todos eles têm que estar treinados para prestar os primeiros socorros através dessa técnica de reanimação cardiorrespiratória. Aí, só para ter uma ideia, dependendo, após o choque elétrico e haver uma parada cardiorrespiratória, né, se eu faço essa reanimação cardiorrespiratória em 1 minuto, eu tenho possibilidade de 95% de ressuscitar a vítima. Se eu fizer em 8 minutos, praticamente a possibilidade de vida é quase zero, é 0,5%. A pessoa infelizmente vai ao óbito. Há uma responsabilidade da INEG 10 entre contratante e contratado, e é solidária, não é subsidiária. Então as duas são responsáveis pela aplicação da INEG 10 nos trabalhos que a contratante, né, faz em relação, né, aos serviços contratados de uma empresa contratada. Próximo. E o direito de recusa, né, direito universal. Se o trabalhador constatar que há uma situação de risco grave iminente naquela situação, ele pode paralisar seu trabalho, avisar o seu superior para que ele tome as providências. Isso é decorrente, né, do artigo 13 da Convenção 155 da OIT. Né? E esse direito está explícito também na INEG 9, do PPRA, está explícito também na INEG 20, no trabalho com gases inflamáveis, combustíveis e combustíveis. Bom, tem alguns minutos? 5 minutos. Parte 2. Parte 2, rapidamente. A INEG 20, de certa forma, né, as diretrizes, os conceitos da INEG 10 também é aplicado nas instalações que vão envolver, né, inflamáveis e combustíveis.
Tá? O que muda são alguns detalhes, mas praticamente vai se exigir o quê? Um prontuário da instalação, vai se exigir um projeto no qual contemple as medidas de segurança, vai se envolver análise de risco das diversas atividades. Tá? O que traz mais novidades seria... Ela classifica as instalações inflamáveis e combustíveis em função da atividade que executa, né, essa empresa e também da sua capacidade de armazenamento. Não é o estoque que ela tem de combustível ou de inflamável, e sim da capacidade que ela comporta. Então, na verdade, se fez 3 classes e essa classe ela aumenta de 1 para 2 para 3 em função do nível de complexidade que tem em termos de atividade e em termos de capacidade de armazenagem. A mais simples, próximo. Isso. Classe 1, posto de serviço, mais simples. O posto de abastecimento de etanol, gasolina, diesel. Então, ele está na classe 1. Na classe 2, seriam, por exemplo, um parque de armazenagem de gases inflamáveis, com capacidade de 200 toneladas. Tá? E a classe 3, que é a mais perigosa, em termos potencial de acidentes, até de acidentes ampliados, que são acidentes, né, de explosões ou vazamentos que vão não só atingir as instalações internas, mas vai atingir todo o entorno da vizinhança, quer dizer, a comunidade, é classe 3, por exemplo, a refinaria. E a norma traz exceção. Quer dizer, não estão classificados ali na classe 1, 2, 3 essas situações. Então, eu tenho empresas que fazem o quê? O estoque de gases inflamáveis em termos de 1 tonelada até 2. Por exemplo, algumas pequenas distribuidoras de gases que nós temos na comunidade. Né? Também esses varejistas e atacadistas que fazem a estocagem de líquidos inflamáveis e combustíveis até, né, em torno de 20 litros, mas ela obriga para que essas instalações ela tenham o PPRA dela, ou seja, um controle de riscos em função da INEG 9. Ela estabelece, então, a análise de risco. Isso. Então, a novidade também é essa. Então, ela obriga que haja, nessas classes A1, 2 e 3, né, uma análise de risco da instalação, para justamente, na análise de risco, trazer as medidas de proteção necessárias. E ela também exige que, não só se aflore essas medidas de proteção necessárias, mas que haja um cronograma e o responsável pela implementação dessas medidas. Não basta ter elas no papel, nessa análise de risco. A empresa, o empregador, vai ter que estabelecer o cronograma. Quando implantar, como implantar e quem vai ser o responsável. Capacitação. Então, dependendo da classe de risco, ó, a classe 1 é a menor, classe 2 intermediária, a classe 3, há uma necessidade de ter o quê? Uma capacitação dos trabalhadores envolvidos. Então, por exemplo, na classe 1, olha, um posto de serviço. O frentista vai ter que fazer um curso intermediário, cujo conteúdo programático a INEG 20 estabelece de 16 horas. Nesse posto de serviço, o mecânico de manutenção vai fazer também esse curso intermediário ao mesmo 16 horas, mas o vigilante não. É um curso de integração de 4 horas. Né? Da classe 2, que seria, por exemplo, um parque de armazenamento de gás inflamável, 200 toneladas. Aí eu tenho o operador, curso avançado 1, 24 horas esse curso. Okay? O mecânico de manutenção, curso intermediário, 16 horas. No laboratório, pessoal do laboratório, curso básico, 8 horas. O vigilante, 4 horas.
Pessoal de segurança, 16 horas. Telefonista, é um curso básico que nem estabelece o número de horas, mas a gente subentende que no mínimo 4 horas, informações sobre os perigos, riscos e sobre os procedimentos em situação de emergência. Isso é em relação ao pessoal que não adentra na área de risco e não tem contato com o processo. Então, esse pessoal, digamos, administrativo, vai ter que ter essas informações sobre os perigos daquelas instalações e como proceder em situações de emergência. Próximo. Bom, da mesma forma, contratante e contratada, elas são solidariamente responsáveis. Então, a contratante, além de ser, né, responsável pela contratada, ela tem que avaliar o desempenho de segurança do serviço que ela contratou e ela é obrigada a informar os trabalhadores da contratada, né, sobre os riscos existentes naquele ambiente e quais são as medidas de segurança e de emergência que devem ser implementadas. Então, por último, né, o direito de recusa novamente. Então, o trabalhador tem esse direito de recusa numa situação de risco grave iminente, ele justamente paralisar a sua atividade, avisar o superior hierárquico e ele tomar as providências para eliminar aquela situação de risco grave iminente e permitir a volta ao trabalho com segurança naquela atividade, o qual foi objeto de alerta do colaborador. Bom, eu acho que estourei o tempo aí, desculpe, Edmar, tá? Estou em cima, né? Tá? Então, agradeço a atenção, se for o caso, a gente pode. Obrigado, doutor Antenor. Bem, companheiros, para que a gente não tenha prejuízo para a próxima mesa, nós vamos abrir aqui agora para, no máximo, 3 perguntas. Vamos lá. Alexandre, Sidney e o Dimas. Boa tarde, pessoal. O senhor colocou que é proibido o trabalho de pessoas sozinhas, em usinas, vamos colocar, em usinas. A gente tem um problema na usina da Duque, na nossa região, Presidente Prudente, ali na região, o operador fica sozinho. E a DRT já foi lá, está multando ela, e mesmo assim eu não contrato a outro operador. Fica sozinho. Deu 6 horas da tarde e o cara fica sozinho na estação. E outra, ela fala que no salvamento de um cara que for se acidentar, o guarda vai salvar o cara. O guarda não sabe nada. Vai ser mais um para se acidentar. E tem um termo com o operador da CETEP, a usina não tem a CETEP, só que o operador da CETEP não desce na galeria junto com o operador da Duque. Eles descem 5, 6 andares para baixo da terra. Obrigado. Sidney. Bem, boa tarde, companheiros. Primeiramente, eu queria falar com relação à NR20, e ela era para... Inclusive, nós participamos da discussão da NR20. Nós, do gás, nós gasistas, o que nós gostaríamos de ter é uma NR específica para a área de gás natural. Então, a nossa discussão, inclusive, nós ficamos lá, acho que participamos de umas 6, 7 reuniões, e aí ficou acertado que a partir desse ano, inclusive, já está colocado para a gente discutir uma NR específica, né, com relação ao gás natural. Então, para nós, tudo que está ali tem algumas coisas que é importante, mas ela tira a questão do gás canalizado dentro desse processo todo. Ela fala muito sobre combustíveis, aquela coisa, tem alguma coisa inflamável, mas ligada a combustível. Então, eu não sei se já passou, se eu tenho algum conhecimento, porque lá na CTPP tem uma discussão com relação a colocar agora, específica, uma norma do gás natural. Então é isso aí que a gente gostaria, inclusive, fortalecer esse processo aí, junto aí ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que a gente possa estar encaminhando isso. Ok? Obrigado. Obrigado, Sidney. Dimas. O senhor, na sua apresentação, mostrou que para o circuito se tornar desenergizado, se considerar desenergizado, ele exige uma sequência
lógica e necessária. Inclusive, o impedimento do religamento. A NR10 comentada pelo Ministério do Trabalho, ela diz que esses passos, eles têm que estar durante todo o tempo sob o controle dos operadores, ou seja, sob o controle de quem está trabalhando no circuito. Hoje, nós temos assistido a alguns acidentes causados por religamento e desligamentos que são comandados remotamente. Como aplicar a NR10 nessas empresas? Para nós é um desafio. Obrigado, Dimas. Passar agora aqui para o doutor Antenor, para que ele responda e já faça suas considerações finais. Ok. Alexandre, com relação à questão do trabalho individual e o trabalho coletivo, ou pelo menos em dupla, no mínimo, situações de alta tensão, eu entendo o seguinte. Me parece que a DRT ela tem feito ações ali de punição, né, pecuniária à empresa, e a empresa não está atendendo. É um pouco complicado a gente avançar um pouco o porquê a DRT ela está tendo apenas a questão, né, de multar a empresa. Eu entendo que se há uma reincidência, né, dessa infração, eu chegaria ao extremo de justamente interditar. Então, aí no caso, e aí pediria até para o sindicato, se de fato o sindicato está verificando que há uma reincidência, ele peça a interdição. A interdição ela pode partir do pedido de qualquer cidadão. A NR3 sobre a questão de interdição e embargo, ela é bem clara. A partir do pedido de qualquer cidadão, que via de regra, no caso, é o sindicato, né, ele vai pedir a DRT, ela vai obviamente encaminhar um auditor para avaliar, né, se de fato aquela situação de risco iminente está comportando. Então, não só haverá multa, como também haverá o quê? Uma atitude de prevenção. Interdite-se até que a empresa atenda o trabalho, no mínimo, em dupla, daquela situação de risco grave e iminente. Então, eu entendo que talvez as necessidades vou usar um termo um pouco forte, do sindicato alertar a DRT dessa reincidência para que ele tome uma atitude mais drástica de acordo com a NR3. Ok? Sidney, a questão do gás natural. De certa forma, vamos pensar bem, o que a NR20 estabeleceu, ela é aplicável a qualquer tipo de inflamável, seja líquido ou gás. Ok? Então, o que eu coloquei aqui, ele em tese se aplica a tudo, o que for obviamente compatível com aquele gás inflamável. Agora, nada mais lógico que se faça uma NR ou um anexo da NR20, né, sobre a questão do gás natural, que eu acho interessante. Ele iria complementar o que a NR20 não abordou especificamente. Eu entendo que talvez fosse até melhor um anexo, para não ficar naquele tema, né, que o tema são o quê? Combustíveis e inflamáveis, né? Então, não deixar uma outra NR solta, jogar nessa temática e deixar ela mais completa, como a NR12. A NR12 aborda máquinas. Aí tem um anexo, máquinas perigosas, o quê? Prensas, né? Por exemplo, injetoras, percebeu? Então você especifica melhor. No caso da NR20, eu acho que seria interessante um anexo, né? Instalações que envolvem gás natural. E aí põe o quê? As especificidades dessas instalações em termos de segurança. É uma ideia que acho que talvez, né, seja discutido. Com relação ao Dimas, do bloqueio, né, remoto, eu entendo o seguinte. E a INEC10, ela deixou isso aí de uma maneira, assim, digamos, como uma diretriz. Tem que ser feito um bloqueio. Se ele é remoto, é feito lá numa sala, né, junto ao computador de controle, quer dizer, informatizado, a equipe tem que ter justamente o quê? Um acesso a esse sistema e somente ela vai desbloquear o sistema informatizado, não os operadores dela. Isso aí, tá? O operador, obviamente, ele tem todo o controle na sala de controle, mas nessa situação de bloqueio, os trabalhadores que fazem intervenção, eles têm que ter uma senha para desbloquear. Que a senha é deles, não é do operador da sala de controle. Eu estou entendendo dessa forma, já que é impossível fazer um bloqueio físico, por algum motivo.
né, tipo cadeado, fechadura. Então, o bloqueio é feito no sistema informatizado, pelos trabalhadores que estão fazendo a intervenção. São 10 trabalhadores, 10 bloqueios, 10 senhas ali, cada um tem sua senha. O operador da sala de controle não tem essa senha, não tem acesso. Após os 10 introduzirem sua senha, está bloqueado. Feito o trabalho, vai desbloquear, os 10 têm que introduzir a senha para desbloquear. Se faltar um, o sistema continua bloqueado pelo sistema informatizado. Ok? Bom, como o tempo urge, né, eu agradeço muito, né, o convite. A gente está aqui à disposição para discutir nos plantões que a Gerência Regional de Piracicaba estabelece aos sindicatos, ao trabalhador, às empresas, todas as terças, quartas-feiras à tarde. Okay? E eu tenho a impressão que me dá é que essas NEGs, a NEG 10 e a NEG 20, elas estão aqui no caminho muito mais seletivo em termos de prevenção. Ela detalha muito mais essa questão da gestão de segurança, da participação do trabalhador, inclusive, né, e de sua capacitação. Isso é importante. É importante que o trabalhador, né, ele conheça seus riscos, saiba, né, os limites das medidas de proteção que a empresa tem que implementar e o direito dele de recusar. Se caso aquela situação no qual a norma colocou, a empresa não apresentou de uma maneira eficaz. Então, parabéns aqui à Sinergia pela organização desse seminário, né, é o primeiro seminário. Esperemos ter mais seminários para a gente continuar discutindo e tentando aperfeiçoar, né, toda essa questão de segurança e saúde do trabalhador do setor energético. Parabéns a todos vocês. Okay? Muito obrigado. Obrigado, doutor Antenor. Nós queremos agradecer em nome do Sinergia CUT a brilhante explanação que o senhor nos fez. Gostaria de repassar ao senhor um certificado, né, onde consta aí a palestra que o senhor ministrou. Muito obrigado.